quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo Jesus, dizer que é uma alegria estarmos aqui para participarmos juntos desta Escola Bíblica Dominical, é a lição de número 8, aonde o título da lição diz As sutilezas das dissensões. A palavra dissensões tem um significado de divergência de opiniões. Isto é o sentido da palavra dissensões. O texto-chave diz: humilhe-se perante o Senhor e Ele os exaltará. Vamos para a introdução da nossa lição. Diz assim: o homem, desde a queda, tornou-se especialista na terceirização das responsabilidades. Devido a esse comportamento, assumir as próprias consequências consiste num verdadeiro martírio. Quem de nós já não procurou transferir para outras pessoas a culpa dos nossos erros ou fracassos? É uma coisa muito comum ouvirmos e vermos isto hoje na atualidade. Passar a nossa responsabilidade para outras pessoas. No conteúdo a ser estudado, veremos o peso das nossas atitudes, as batalhas interiores e a nossa obrigação de assumir os resultados das nossas decisões. Na verdade, o que Tiago está dizendo é que a questão de nós transferirmos ou de nós colocarmos em outras pessoas as responsabilidades nossas, os nossos erros, isso não melhora em nada. Pelo contrário, nós temos um texto bíblico na carta escrita à Igreja da Galácia, onde nós vimos o apóstolo Paulo escrever para aquela igreja, o verso de número 7 e 8, do capítulo 6, onde ele diz: Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem semear, isto também se fará. Temos aqui a ordem da colheita. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. E se você semear contenda, se você semear dissensões, se você semear divisões, se você semear murmurações, você vai colher os resultados de tudo isto. E ele vai dizer no verso de número 8, o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida futura. Concluiremos abordando o desenvolvimento de uma convivência menos julgadora e opressora com os que vivem ao nosso redor. Vale lembrar aos irmãos que é uma carta escrita a uma igreja cristã e o objetivo era admoestar os crentes a viverem em conformidade com a palavra. O primeiro ponto vai dizer assim: a fonte de todos os males, a origem das batalhas. A batalha aqui não é uma batalha física, né? Não é uma guerra de armas, é uma batalha interna, uma batalha espiritual. Sempre que formos confrontados com alguma batalha, temos por instinto defensivo buscar um culpado. Esse comportamento é adâmico, que ao ser inquirido pelo Criador sobre o desastre da queda, disse: culpa da mulher que me destes. A altivez de Adão é enorme, pois além de culpar a esposa, também indiretamente culpava a Deus. De igual modo, nós, como os filhos de Adão, diariamente buscamos alguém para transferir as nossas falhas. Tome muito cuidado. Como é difícil, porque lá no verso 10 do capítulo 4, onde está a leitura bíblica em classe, Tiago vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele, o Senhor, vos exaltará. Mediante uma pergunta retórica, Tiago produz uma argumentação irrefutável. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós?
De onde vem? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. A palavra carne aqui tem o significado de corpo, matéria. Toda vida que a Bíblia fala em carne está falando do corpo físico, esse corpo revestido de pele e ossos. Nossa palavra, somos conduzidos a olharmos para dentro, identificando que a fonte dos problemas que enfrentamos é originalmente interna. Se nós lermos o capítulo de número 5, o verso de número 16 e 17, da carta escrita aos Gálatas, Paulo vai dizer: digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da natureza humana. Então, se nós dermos liberdade pro Espírito Santo, nós ficamos livres de muitos laços e de muitas situações difíceis, né? E ele vai dizer: porque a carne, a natureza humana, cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ele vai dizer lá no verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da servidão. O ponto 2 diz: prazer cultuado. No texto, quando o autor refere-se ao termo deleite ou prazer, faz uso da palavra hedonê, que expressa com exatidão o poder da busca por prazer. Esse termo, em seu significado mais amplo, é o desejo que cega, embebeda e leva os homens a viverem de forma dissoluta, tornando-se escravos de seus caprichos. Os destinatários da carta estavam sendo admoestados a identificar que as raízes de seus muitos males se encontravam nos seus próprios desejos corrompidos, a malignidade de suas cobiças e invejas. Se nós fôssemos lermos o texto escrito por Pedro no capítulo de número 2, verso 11, ele vai dizer: amado, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma. Você viu que Paulo e Pedro tinham a mesma visão. Essas guerras, esses sentimentos, eles nascem dentro do coração do homem, eles afloram dentro do coração. E as manifestações são essas: a vontade de satisfazer esta natureza adâmica e terrena. Aí vem a inveja, aí vem a dissensão, aí vem a contenda, aí vem a gritaria, aí vem a blasfêmia, aí vem a prostituição, aí vem a mentira, aí vem o engano, e segue uma lista extensa de fatos. Era o combustível para os combates incessantes. Esta tentativa de satisfazer seus desejos de modo errado resultaria na frustração de não tê-los realizados. A leitura bíblica em classe vai dizer lá no verso de número 3 do capítulo 4, quando Tiago diz: pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal para gastar em vossos prazeres. Vamos para o ponto 3, oração negada. Diante das ausentes respostas de suas súplicas, eles deveriam identificar a razão pela qual não eram atendidos, pois suas motivações egoístas baseavam-se em seus prazeres, revelando a não sintonia com a vontade de Deus. Então, existem hoje muitas orações que não são respondidas e nem vão ser respondidas. E nem vão ser. E por que razão? Tiago diz para os crentes daquela igreja que estavam reclamando que as suas orações não eram respondidas. Então ele vai dizer: vocês pedi mal
estão pedindo mal? Para gastarem vossos prazeres. Era aquela oração egoísta. É aquela oração egocêntrica, voltado para si próprio, sem se importar com a necessidade alheia, sem se importar com a crise que estava do lado de fora. Então, quando nós olhamos para Pedro, o capítulo de número 3, verso 10, Pedro vai dizer assim: quem quer ver a vida e amar os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e o siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então Pedro está dizendo que a oração que é ouvida e respondida é a oração do justo. É a oração daquele homem, daquela mulher que está dentro do padrão bíblico, dentro da exigência divina. Aquele homem e aquela mulher que é dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que nós não erramos, as pessoas não erram, as pessoas erram. Mas a pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, ela tem a condição de reconhecer de forma rápida a sua fraqueza. Aí você vai ver que no verso lá de número 10, ele vai dizer: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que seu tempo ele vos exalte. Certo? Por quê? Porque quem é guiado pelo Espírito Santo, ele falha, ele erra, mas ele reconhece, o Espírito Santo o convence de que ele está errado. Ele não joga a sua culpa, o seu erro, o seu pecado nas costas alheias, ele assume a responsabilidade. Ele se humilha, é o que Tiago está dizendo, vocês precisam se humilhar e reconhecer os seus erros. Nós vimos lá no livro de Provérbios 28, ou melhor, no capítulo 15, verso 8, quando Tiago vai dizer: o sacrifício dos ímpios é abominável a Deus, mas a oração do reto é o seu contentamento. O ponto 4, de romance com o inimigo. Ao chamá-los de adúlteros, o apóstolo destaca a infidelidade dos seus leitores a Cristo, muito semelhante à relação de Israel com Deus nos tempos de Oséias. Esses irmãos estavam de mão dadas com o inimigo, quando recepcionavam os padrões do mundo em suas vidas. O verso 4. Adúlteros e adúlteras. Algumas traduções dizem infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E se lermos também em João, capítulo 2, a carta universal, verso de número 15 e 16, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele vai revelar no verso 17, por que razão não devemos perder tempo, gastando tempo com as coisas do mundo? O mundo passa, porque as coisas do mundo são ilusórias, são como a fumaça, são como o vapor, são como o vento. O mundo passa e as suas concupiscências também. Mas aquele que faz, disse João, a vontade de Deus, permanece para sempre. Inevitavelmente, essa amizade causaria inimizade para com Deus. Eles precisavam divorciar-se de todo namoro com o sistema que resistia à vontade do Senhor. Você vai ver que lá no verso 7 do capítulo 4, da leitura bíblica em classe, Tiago vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Esse era o conselho sincero de Tiago
para os crentes daquela igreja que estavam amando o sistema, amando o mundo, investindo mais no sistema mundano do que no reino de Deus. Vamos para toda advertência divina não revela a ira do destruidor de Deus, mas o zelo do Senhor em alertá-los. Nós vimos lá aquela igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que havia se afastado de Cristo, que havia se distanciado justamente por causa dos princípios mundanos. Você vê que lá no verso 19, o texto vai dizer assim, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Volta atrás, desiste do erro, abandona o pecado. Aí nós poderíamos também ler o livro de Provérbios 28 e 13, o que encobre a sua transgressão nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança o perdão. Antes das consequências irreversíveis, não podemos ser tardio em se voltar para Deus, pois a manutenção da soberba, ou seja, permanecer priorizando os próprios desejos, posicionaria-se Deus como oponente. O segundo ponto, sujeitáveis, pois, a Deus, está lá no verso 7. No enfrentamento da batalha espiritual com os leitores participavam, o caminho proposto a eles era a renúncia de toda presunção e uma completa submissão a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, diz o texto lá no verso 7 do capítulo de número 4. A sujeição a Deus, a entrega absoluta e total a Deus, a dependência cotidiana e momentânea na vida do homem pertence a Deus. O autor convoca os não a sustentarem o quadro de orgulho, pois tal postura os deixaria em desvantagem diante do arqui-inimigo. Uma vez mais, são repreendidos a deixarem suas vontades serem subjugados à vontade soberana. Essa era a atitude primária que capacitaria eles para resistir ao diabo e ele afugentar-se. A premissa ensinada é que nossas vitórias sobre as forças demoníacas reside não na nossa competência religiosa, mas em nossa total sujeição a Deus. O ponto 2, do tópico 2, a humilhação autêntica, após Tiago ensiná-los que Deus não os repartira com o mundo, ele encoraja-los a submeter-se ao Senhor. Você vê lá no verso de número 5, onde Tiago vai dizer, cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós reside tem ciúme de nós. Tem ciúme, tem zelo, cuida de cada homem, de cada mulher. Encorajá-los a se submeter ao Senhor. São avisados da resposta imediata diante de uma humilhação sincera. Os destinatários não poderiam nutrir uma ambiguidade em seus corações, mas quebrantar-se inteiramente de dentro para fora. Eles lamentai e chorai. Isso é sinônimo de quebrantamento. Isso é sinônimo de arrependimento, né? Mas quebrantar-se inteiramente de dentro para fora, com lágrimas de arrependimento e contrição. Deviam entregar-se perante Deus, numa total dependência à sua misericórdia e graça. Como fruto da humilhação verdadeira, receberiam a exaltação e a reciprocidade divina. O ponto 3 e último, lábios do bem. Não faleis mal uns dos outros. A bênção do falar deve ser recebida com dádivas abençoadoras para a comunhão. Qualquer desvio deste propósito resultaria em prejuízos catastróficos. Você vê lá no verso de número 11, irmãos, não falei mal um dos outros, certo? Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão e fala mal da lei.
E se tu fala mal da lei, já não és observador da lei, mas juiz. A correção dos leitores se fazia necessária porque os lábios deles tinham assumido um papel indevido de julgamento equivocado. Essa atitude tornava-os reprovados pela lei que queriam cumprir. Teriam que compreender que as palavras não eram para revelar o mal um dos outros, pois eram irmãos, compunham a mesma família. Essa igreja tinha um problema muito grave, que era criticar, falar mal um dos outros. Você vai ver que no capítulo 5, o verso de número 9, Tiago volta a repetir: meus irmãos, não vos queixeis uns contra os outros para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Lá ele vai dizer: irmão, não falei mal uns dos outros. Aqui, não vos queixeis uns contra os outros para que não sejais condenados. Porque o juiz está perto. Legislador idôneo. Aos pecadores, a ordem de não exercer juízo vem com prerrogativas de incapacidade. Somos todos claramente encontrados em débito com o elemento da lei. Por isso, quando presumosamente julgamos, usurpamos a posição de legislador pertencente por direito a Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, né? Vamos ficar com o versículo 21 do capítulo 1 de Tiago. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, ao qual pode salvar as vossas almas. E o verso 22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando uns aos outros com falsos discursos. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém.